Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar apresentando o Teorema 4, que é um dos teoremas mais importantes voltado para o cálculo de derivadas. Esse teorema vai nos fornecer regras de derivação, regra da soma, regra da diferença, regra do produto, regra do quociente e a regra da potência, que vai nos permitir calcular diversas funções sem necessariamente usar a definição de derivada, que é esse limite aqui. A gente até já calculou algumas derivadas básicas, que se eu não me engano foi no exemplo 5, que nós de cara vimos que a derivada da função f de x igual a 3 vale 0, e a derivada da função g de x igual a 4x menos 2 vale quanto? 4. Essa por ser uma função constante e essa por ser uma função afim. Foi visto aqui nos teoremas 1, 2 e 3. Então a gente já começa a perceber que o cálculo de derivadas não precisa necessariamente ser usar limite. Tá certo? Então, aí agora a gente vai ver algumas regras que vão facilitar muito nossa vida. Claro que nossa maleta de ferramentas, com os teoremas, os resultados importantes que vão nos ajudar a calcular a derivada, vai estar completa somente quando nós atingirmos aqui o teorema 6, onde nós vamos apresentar a derivada de algumas funções básicas que não sejam polinomiais, porque polinomial é meio que a gente joga lá, vai desenvolvendo lá a potência e consegue cancelar algumas coisas. Mas, por exemplo, a derivada da função seno vai ser a função cosseno. A derivada da função cosseno vai ser a função menos seno. A derivada da função tangente vai ser secante ao quadrado. Seno, cosseno e tangente são funções trigonométricas que a gente vê no ensino médio. Por exemplo, exponenciais, da forma a elevado a x, logarítmicas, log de x na base b, tem as trigonométricas inversas, tem hiperbólicas e hiperbólicas inversas. Talvez hiperbólica e hiperbólica inversa você nunca tenha visto falar, mas são importantes para o cálculo. Então a gente colocou aqui na tabela também. Todas essas funções tabeladas aqui, essas derivadas tabeladas, elas saem pela definição lá de derivada por meio de limites. Porém, a gente já vai apresentar elas já dadas. Caso você queira saber o porquê que a derivada do seno é o cosseno, posso estar gravando um vídeo anexo, vocês pedem aí no comentário. Tá certo? Então, a gente lançando mão do teorema 4, do teorema 5, que a gente vai ver que tem a ver com funções implícitas, e do teorema 6, a gente consegue calcular uma porção de derivadas. Derivada não vai ser mais um problema. Tá certo? Então, vamos repassar aqui o teorema 4 rapidinho. Eu botei um exemplinho curto para cada uma das regras. Eu vou estar só lendo aqui nesse vídeo. Aí no próximo vídeo a gente vai estar completando aqui, fazendo o exemplo 6, onde nós vamos estar calculando a derivada de uma porção de funções aqui, usando algumas dessas regras que foram expostas aqui no teorema 4. Então, a primeira regra da soma. O que a regra da soma afirma? Se f e g são funções diferenciáveis, então a derivada desta função, da função soma, de f mais g de x, vai ser a derivada da f mais a derivada da g. Por exemplo, a derivada de 3x mais raiz de x. Então, isso aqui eu posso encarar como uma função só. Eu posso quebrar na derivada de 3x, que eu sei calcular, que é quanto? 3, porque ela é uma função da forma ax mais b. Então, a derivada é o a, que acompanha o x, é o 3. Está aqui, a derivada de 3x. E a derivada de raiz de x, que eu calculei em algum vídeo aí passado, ó, que deu o quê? 1 sobre 2 raiz de x. Então, somei a derivada da primeira função, 3, com a derivada da segunda. Vamos voltar aqui só para a gente observar, ó, a derivada de s de x igual a raiz de x deu quanto? 1 sobre 2 raiz de x. Então, o que eu fiz? Facilitei minha vida. Peguei duas derivadas relativamente simples, uma delas simples e a outra que eu já achei, e apenas somei seus resultados. Não precisei usar a definição de limite. Por exemplo, tem um teorema, uma regra parecida para a diferença. Se f e g são funções diferenciadas, então a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Ou seja, se eu tenho uma função que eu vejo uma diferença lá nela, eu posso quebrar os pedaços dessa diferença em derivadas separadas. Então, eu vou ter a derivada da f menos a derivada da g, seguindo, claro, a mesma ordem. F menos g aqui, a derivada de f, a derivada de g. Tá certo? Por exemplo, a derivada de 4x menos 5, eu sei que é 4. Rapidamente, pelo teorema 3, se eu não me engano, porque é uma função da forma ax mais b. Então, a derivada é o a, que é o 4 que está multiplicando o x. Porém, se eu quiser, eu posso quebrar essa derivada aqui em duas. Vai ser a derivada de 4x menos a derivada de 5. Aqui esse menos 5 aqui, gente, deixa eu só consertar ele aqui. Seria 5 normal, para não ter problema com o sinal. Embora não vai dar problema, porque é uma constante. Então, a derivada de 4x menos a derivada de 5. Então, vai ser 4, a derivada de 4x. A derivada de 5 é uma constante, 0.
Então, a derivada de 4x vai dar 4, né? A derivada de 5 vai dar 0, 4 menos 0, 4. Então, é bem rápido de calcular, tá certo? Uma regrinha que nós temos, essa já é um pouquinho mais complicada de você memorizar, é a regra do produto. O que é a regra do produto afim? Eu tenho uma função e eu percebo que ela é o produto de duas outras. Então, eu posso, né, calcular, né, a derivada dessa função usando o que a gente chama de regra do produto. Né? Então, se f e g são funções diferenciáveis, então, derivada de f vezes g de x, da função produto, é o quê? É a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então, vamos dar um exemplo. Né? A derivada da função 3x vezes x mais 2, então aqui é uma função só, né? Pode ser calculada como? Aí eu identifico, esta aqui seria minha f, 3x, e minha função g seria x mais 2. Então vai ser a primeira, ó, f, né? Que vai ser, eu identifiquei aqui a primeira como sendo f, vezes a derivada da segunda, mais, ó, o mais aqui da forma, a segunda, ó, x mais 2 vezes a derivada da primeira. A derivada da primeira aqui é o quê? De x mais 2 é o quê? É 1. Né? Porque aqui é uma função da forma x mais b. Então a derivada vale o a, que é 1 aqui, ó, que é o que está multiplicando o x. Então é 1. Então eu vou ter o quê? 3x vezes 1. Aí eu venho para a segunda parte aqui, ó. X mais 2 vezes. A derivada de 3x é quem? 3. Porque também é uma função da forma x mais b. Então a derivada é esse 3 aqui. Então fica x mais 2 vezes 3. Aí é só desenvolver. Vai ficar 3x vezes 1, vai dar 3x. E aqui, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, 6. Né? Então, desenvolvendo isso aqui, nós temos 3x mais 6, que vai dar o quê? 3x mais 3x, 6x mais 6. Então, assim, é bem direto. Aqui eu só estou lendo, né? Mas aí no próximo vídeo a gente vai fazer ali no quadro, certo? Eu estou lendo aqui porque são muitas regras, né? Se eu fosse fazer um vídeo para cada uma, talvez ficasse muito longo, né? Muitos vídeos, né? Desanimaria um pouco. Então, decidi dar essa agilizada no processo. Regra do quociente. Regra do quociente, assim como a regra do produto, né? Tem uma formulazinha, né? Para a gente estar substituindo. Então, se eu tenho uma função que eu percebo que é o quociente de duas outras funções, então eu posso usar a seguinte fórmula. Né? Então, a derivada de f sobre g de x, onde f e g são diferenciáveis, é o quê? É a função de baixo vezes a derivada da de cima, ou seja, é a função do denominador vezes a derivada do numerador, menos a função do numerador vezes a derivada do denominador. Note que tem um menos aqui, ó, cuidado, tá certo? Dividido pela função de baixo ao quadrado, o numerador, né, o denominador ao quadrado. Então é só jogar nessa função aqui. Né? A gente costuma ler assim, ó, é a função de baixo vezes a derivada de cima, menos a de cima vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Né? Uma forma assim da gente ler essa forma mais fácil, né, do que ficar falando palavra numerador e denominador. Certo? Só que tem um porém. A g de x não pode se anular. Tá certo? Ou melhor, eu não posso substituir aqui o x num valor que a g se anula. Eu posso calcular aqui, por exemplo, tem lá um quociente que não se anula em 10. Pronto, posso calcular a derivada lá em 10. Né? Só que se eu já perceber que minha função se anula em 10, então não adianta nem eu derivar e tentar aplicar o valor 10, que deve dar problema. Tá certo? Então nós temos essa regrinha aqui. Olha só, eu peguei uma função que a gente já derivou em algum momento, que é a função 1 sobre x. Aí, professor, mas aqui eu só estou vendo uma função só. Não, tem duas. O numerador é a função constante 1 e o denominador é a função x. Então aqui está a minha f e aqui está a minha g. Então, observe que aqui eu vou ter o quê? A função de baixo vezes a derivada da de cima, que é o 1, menos a função de cima, o 1, vezes a derivada da de baixo, que é o x. Sobre o quê? A de baixo ao quadrado. A derivada de 1 é quanto, gente? 0. A derivada de x é quanto? 1. Então vai ficar x vezes 0, está aqui, menos 1 vezes 1. X vezes 0 vai dar 0. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então deu menos 1 sobre x ao quadrado. Onde é que você calculou, professor, essa derivada aqui? Foi nesse exemplo aqui. Ó. Eu até falei que foi, digamos, uma das primeiras derivadas que nós calculamos aqui no capítulo 3. Foi essa aqui. Ué, mas está dando menos 1 sobre a ao quadrado. Por que não tem x? Né? A derivada não é uma função dependente de x? Porque no caso aqui eu derivei no ponto x é igual a a, mas se fosse no ponto x é igual a x, ou seja, se eu repassasse o a para x, eu teria menos 1 sobre x ao quadrado. Né? Aí observe que ficou exatamente isso, ó, menos 1 sobre x ao quadrado. Ó, regra do quociente aqui. Ó. Tá certo? Fazendo as continhas, né? Anulando aqui em cima, x vezes 0 e tal. Pronto, deu isso aí. A mesma coisa que nós achamos lá em cima.
Isso quer dizer o quê? Que se você tem formas diferentes de calcular uma derivada, isso não importa. Né? O que importa é que a resposta tem que dar sempre a mesma. Ou, se não der a mesma, assim, igualzinha à escrita, é porque você não simplificou uma, né? Não transformou uma na outra, né? Porque elas têm que ser funções o que é a mesma função. Certo? Às vezes você faz uma conta e deixa escrito lá de uma forma, não simplificou ao máximo, né? Mas não quer dizer que esteja errado, só não está simplificado. Certo? Então, você usando diferentes formas, né, você vai chegar sempre, você pode, né, chegar sempre ao mesmo resultado. Tá certo? E aí tem a regra da potência. A regra interessantíssima, facílima, que é o seguinte. A derivada da função x elevado a n é o quê? Eu desço n e subtraio 1 da potência aqui de cima. Então, por exemplo, a derivada de x à quinta é o quê? É 5x elevado a 5 menos 1, é 5x à quarta. Ou seja, esse cara desce e subtrai 1 lá de cima. Certo? Aqui tem a demonstração, gente. Talvez eu faça um vídeo depois, um para cada uma dessas demonstrações, mas eu não vou incluir assim muito na matéria, porque não são demonstrações difíceis, são demonstrações relativamente simples, mas todas elas usam sempre a definição de derivada via limites. Né? Então, tudo isso que eu afirmei aqui, gente, essas regras, são passíveis de prova. Você pode dar uma lida, né, futuramente, assim, quando eu prosseguir com mais vídeos, eu posso voltar fazendo demonstração deles, para aqueles mais curiosos. Né? Às vezes você é um aluno aí de um curso, por exemplo, como matemática, você quer saber o porquê das coisas, né? Ou não é, mas mesmo assim quer saber o porquê das coisas, né? Isso é importante, né? A gente saber os porquês. Né? Você volta aqui, né? Você vai ter alguns vídeos, né? Vou acrescentar alguns vídeos, tá certo? Então tem aqui as demonstrações de todas as regrinhas que nós vimos, certo? Próximo vídeo, nós vamos estar o quê? Pegando agora o que a gente viu no Teorema 4 e aplicando aqui no exemplo 6, onde nós vamos calcular uma porção de derivadas, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Repassem direitinho, tá certo? Dê uma olhada com calma em cada parte, né? Nesse exemplo aqui eu não cheguei a identificar, né, as funções f e g, mas estão meio claras, né? Por exemplo, um produto aqui, a f de x vai ser 3x, a g de x vai ser x mais 2, né? Mas no exemplo 6 eu vou fazer bem organizadinho, viu, gente? Eu optei por fazer dessa forma, passar rápido pelo Teorema 4 com todas as regras, exatamente porque se eu fosse fazer um vídeo para cada regra, ficaria uma coisa muito penosa, entendeu? Aí decidi fazer logo tudo em um vídeo só. Então, aí eu recomendo que você talvez assista esse vídeo agora mais de uma vez, né? Para você memorizar bem essas regras, anote todas elas, tem em qualquer livro de cálculo, né? E aí, né? Próximo vídeo a gente se vê, beleza? Até a próxima.